hoje para trazer o pessoal. Bora lá, deu certo, nossa nova estratégia de YouTube, né, Fê? Nossa novidade. Isso. Fê, vou te chamar pelo Instagram, tudo bem? Vou te chamar pelo Instagram, ok? Para mim tá 16 minutos ao vivo aqui. Bora lá. Pessoal que está no Instagram, a gente está no YouTube hoje. Então, por enquanto, a gente vai fazer os dois juntos, aí até trazer vocês aqui para o nosso YouTube, que tem uma qualidade melhor, a gente consegue conversar melhor, sem quebras de voz, né? A gente consegue um armazenamento bem legal para vocês poderem assistir todas as lives que a gente tem, tá tudo lá. Então, o YouTube também é pensando fora da caixola, olhar holístico. A gente mandou o link, tem no Instagram, tem nas mensagens de WhatsApp, né? Todo mundo consegue se achar aí, tá bom? Qualquer dúvida, chama a gente. E hoje é um dia especial que eu e a Fê estamos é, entrando nessa nova comunicação que é do YouTube, né? E na questão do ao vivo, né? A gente está bem feliz, porque é mais um passo aí de divulgação desse conhecimento tão importante. E hoje a gente quis fazer, né, Fê, falando sobre todas as terapias integrativas mesmo, com que a gente trabalha, com coisas que a gente conhece, mas não trabalha. E falando exatamente isso que a gente colocou aí no tema, né, Fê? Quer falar um pouquinho? Pode falar. Pelo menos. Tô vendo. É. A ideia é que a gente cada vez mais avance, né, Fê? Porque o nosso objetivo principal aqui é realmente, a gente começou por isso, que é mostrar para as pessoas quais são as possibilidades em relação ao bem-estar animal e humano na tríade e na família multiespécie, né? Então a gente tem essa aí como norte nosso. Então o nosso foco aqui são tutores e colegas veterinários, né, e de todas as áreas que lidam com animais para que a gente traga esse conhecimento no bem-estar, né? Muitas vezes a gente tem o conhecimento convencional, que nem sempre consegue atender as necessidades dos nossos animais, porque existem muitas questões emocionais envolvidas, e com as terapias integrativas a gente consegue acessar esses fatores, e além de tudo a gente consegue trazer uma qualidade de vida. E hoje a nossa discussão aqui é exatamente isso. A gente falar sobre essa questão das parcerias com os nossos colegas veterinários, a questão de mostrar para os tutores todo o leque de possibilidades dentro da medicina integrativa que é possível para que a gente não precise, não, para que não aconteça doença, né? Porque pensando na medicina chinesa, né, Fê, o chinês tem essa reflexão de preventivo e não de curativo. Então, primeiro, trabalhar essa questão de não gerar a doença. Então, vários fatores faz com que o animal tenha uma vida saudável sem ficar doente. Começa por aí. Então, isso tudo é dentro da medicina integrativa. Claro, a gente tem o convencional também, né, Fê? A questão da prevenção de doenças com vacinas, o acompanhamento de exames, né? Mas a gente vai além aqui, né? Oi? Sim, com certeza.
quer tirar exame de ninguém. Tá meu fradiola aqui atrás, tá, pessoal? Hoje eu tô aqui, ó. Eu gosto pouco de bichinho, tá? Então, vocês estão vendo aqui uma outra parte da Fernanda aí, que eu sou apaixonada por pelúcias. A gente não quer tirar o clínico, né, do lugar dele, o endócrino, o cardiologista, nenhum especialista, né, da sua área. Somos clínicas e continuaremos sendo, né, Rê? Os exames são importantes, seja ele de imagem, seja ele o de sangue, seja qual for, mas eu integrar junto auxilia muito, né? Às vezes aquelas dúvidas que surgem, né? Às vezes aquela coisa que a clínica te diz uma coisa e o exame está te dizendo outra, aí de repente quando vem a Rê, vem a Fê, né? Ou vem o João, a Maria da integrativa com esse olhar diferenciado, consegue abrir a mente do colega, falando, vamos pensar aqui, já pensou por esse lado, já conversou o que está acontecendo na casa da família, né? A gente bate muito aqui na tecla com vocês da família multiespécie, né, Rê? Então, a gente quer trazer nessa noite aí esse olhar de novo, né? Que a gente fala quase todas as lives, todos os colegas que vêm aqui, para que a gente abra realmente a mente e pense fora da cachola. Então, bora lá, Rê. Você está escutando a repetição aqui do Instagram? Não. Tá tranquilo? Não, eu estou escutando eu falando aí. Não, para mim não. Não é você escutando no seu áudio? Aí não tá, né? Tá, né? Você também não tá escutando, tá tudo bem. Quando você fala, beleza também. Tá bom. Tranquilo. Tá bom. Porque eu tô escutando bem baixinho, eu não consigo tirar o som do Instagram aqui. Mas acho que não tá chegando por causa do fone, né? Beleza? Tá tranquilo. O pessoal tá escutando, é o que importa. Mas não tá Se alguém puder dar uma devolutiva ao texto, vocês não estão escutando com eco, ajuda bastante. Então, bora lá, vamos falar então por que o pessoal, Rê, não indica ainda as terapias integrativas. O que você acha aí, na sua opinião? Então, Fê, duas questões aí principais. Primeiro, o desconhecimento. Quando eu comecei a atuar com a medicina chinesa, né, com a acupuntura, eu escutei muitas e muitas, e você também, que a gente já conversou sobre isso, de nossa, eu não sabia o que dava para fazer para o animal. Né? A gente escuta isso constantemente. Então, eu acho que o desconhecimento é uma, não saber que existem essas terapias integrativas, tanto para o humano mesmo, né? Muita gente desconhece ainda a medicina holística, e que sabe dos animais, né? Então, algumas pessoas sabem que existe acupuntura para humano, né? Estou dando exemplo da acupuntura, mas não sabe o que dá para fazer para animal. Assim como a nutrição. Quantas e quantas vezes eu falei, nossa, mas tem nutricionista para cachorro? Não é só dar uma comidinha lá, né? Então, eu acho que essa falta de informação é uma das importantes, e a gente não ter essa... A gente não tem essa cultura, né, Fê? A gente não tem a cultura do preventivo. O brasileiro não tem a cultura do preventivo. Então, é uma coisa que a gente está construindo. Né? O quanto é importante a gente trabalhar com a saúde, com o bem-estar, para que as doenças não desenvolvam. Então, a gente tem o controle geral, né, que a gente falou, da questão de acompanhamento médico, e o controle emocional. Então, a gente sabe, hoje a gente sabe, já, na verdade, isso é um conhecimento milenar, né, mas que é a medicina integrativa que traz essa reflexão sobre quantas nossas emoções podem virar doença a longo prazo. Né? O que você acha? Não é um dos motivos? Eu acho que esse é um dos motivos, e tem um motivo ainda que é o maior, que foi, eu acho que é aquela coisa que a gente falou, acho que foi com o Juan isso. Ou foi até com o professor de Silvestres. É uma cultura, eu acho que foi com ele até que a gente estava falando dessa área, mas é uma cultura ainda de achar, principalmente falando de acupuntura, que é para dor. Né? A pessoa só indica o animal, né? Ou a pessoa mesmo para ir para acupuntura com dor. Como eu também trabalho nessa parte da humana, eu via muito no estágio, no dia a dia ali, que as pessoas só iam, por exemplo, o ortopedista não indicava, o médico não indicava. Então, ela por si só estava passando na frente da clínica, via lá a acupuntura, e nessa clínica que eu fazia estágio estava escrito lá, o ponto forte deles era a dor, né? O nome até associa a dor, e a pessoa acabava entrando e ia ali para fazer a acupuntura para tirar a dor dela. Só que é aquilo que a gente bate na tecla, né? A dor vem da onde? Porque a dor dói aqui no braço, dói no ombro, dói nas costas, dói na lombar, né? Dói na barriga, dói lá na ponta do pé, mas a dor, ela tá lá dentro, né? O que chora lá dentro, né? O que tá deixando de... O que você está deixando de fazer, o que você está fazendo demais, excedendo, que está causando essa dor. Então, eu acho, Rê, também que vem de uma coisa cultural, né? Se a gente for pegar o pessoal, Japão, China, a parte mais assim oriental da coisa,
até mesmo se a gente for falar da Índia também, desses outros países, eles pegam muito nessa parte do chá, do natural, né, da fitoterapia, né, até mesmo da aroma, né, até mesmo dos banhos também, de primeiro limpar a alma para depois tratar o corpo, né, é cultural isso, sim. né, e a gente aqui não, a gente quer o remédio. E o remédio remedia, né? Pegando a palavra do próprio professor Matheus, né? Remedia. Porque você muitas vezes está tomando remédio para o sintoma às vezes desaparece, mas aquilo que causa o sintoma não desapareceu, por isso que volta, né? E aí fica caindo naquela, humano e animal. Faz ressonância, faz tomo, faz isso, faz aquilo, e não acha causa. E começa a achar coisinhas, né? Que quem procura acha. A gente tem essa sintomatologia também, né? Algumas sintomatologias conseguem, acaba virando no corpo físico mesmo, né? Mas o fundo não é esse. O fundo não é esse, mas eu acho que também pega a parte cultural. E mais uma coisa que eu vou falar, né, Rê? Na própria faculdade. A gente não tem, né? Eu acredito que hoje a galera que tá vindo, né? Eu tô tendo a oportunidade de estar fazendo umas palestras pro pessoal da faculdade, a Rê também. Então a gente tá vendo essa galera que tá vindo de agora com integrativa, né? Sabendo que existe uma acupuntura, que existe os florais, que existem outras técnicas. Mas lá atrás, eu e a Rê, quando a gente fez faculdade, não se falava. Eu sou um exemplo mesmo que eu fui ter contato com a acupuntura na residência. E foi o que eu olhei e falei, caramba, eu quero isso para mim, porque era o meu cachorro, né? O meu cachorro foi ali, fez a acupuntura, entrou de um jeito, saiu de outro, e eu falei, caramba, eu quero pôr isso na minha vida, né? Então, assim, foi uma experiência que eu tava, e foi sorte que eu tive, porque essa colega que estava lá naquele dia, no hospital, com a gente fazendo lá a residência, estava lá, mas ela não fazia parte da faculdade, né? Então, foi uma sorte que eu tive, eu sempre digo isso. Mas hoje em dia, esse pessoal, eu acredito que está vindo com a mente mais aberta, mas você, tutor, precisa falar, olha, eu ouvi falar, eu sei que existe, eu sei que tem, conheço as meninas que fazem, né? Vejo outros profissionais ir lá bater papo com elas, né? E você, estudante, cobrar dos seus professores, e vocês, colegas, né? Participar dos eventos, né? Procurar saber mais, né? Não falar assim, olha, eu vejo muito isso, né? Eu não sei se dá certo. Comigo nunca deu, ou nunca tentei, ou nunca testei. Mas se você quiser testar, quando você já fala isso para a pessoa que já está ali com o sentimento já abalado, com o paciente, a pessoa já fica com um pé atrás, né, de tentar. E bateram na tecla do cultural, né, Rê? As pessoas ainda batem na tecla que essas terapias são ligadas à religião, né? E a gente está aqui para desmistificar. Toda quarta-feira vocês têm essa oportunidade. É claro que a gente fala de energia, e energia, eu sempre brinco, né? Não esqueçam que o Wi-Fi é uma energia, vocês não pegam, vocês utilizam todo dia, ninguém vive sem aqui mais, né? É, e transmite o quê? Informações, frequência, né? Então, quando a gente fala dessa parte energética aí, não tem mais o que discutir que não existe. Tudo é frequência. Tudo é frequência. Tudo é vibração, tudo é frequência. Tudo é querendo ou não, te atinge, né? De alguma forma atinge. Exatamente. E acho que essa questão é muito interessante, eu e a Fê, a gente puxa muito a sardinha para a medicina chinesa, né? Porque a gente atua muito nesse raciocínio, né? Eu penso primeiro chinês antes de pensar o convencional, né? Até uma dificuldade minha, discuto com a Fê, para ela já pensar no convencional. Porque o chinês, ele tem muita reflexão desse preventivo como cultura, né? O que a gente estava falando. Então, por exemplo, um exemplo super simples, que é tomar um chazinho depois do almoço, quando esse almoço é frio, né? Então, muitas vezes o próprio japonês, ele come muita coisa fria. Então, ele toma um chazinho depois porque ele precisa daquele ânimo, daquela força quente para o processo digestório. Então, isso é um detalhe, né? Mas temos um monte de detalhes que trazem esse bem-estar e essa saúde para que a gente tenha vida longa, vida com qualidade, né? Sem doença. Então, o objetivo da medicina integrativa, ele vem muito nesse sentido da medicina chinesa. Todas as medicinas integrativas, elas buscam o equilíbrio do indivíduo. E não simplesmente remediar, como a você lembrou, com os remédios, né? A ideia é curativa. E curativa a partir de uma raiz. A gente sempre busca qual é a raiz. Muito engraçado quando a gente fala com os tutores, a gente vai lá e fala assim,
tá acontecendo alguma coisa, tem alguém muito triste aqui, tem alguém muito irritado. Na hora a gente tem a resposta, né? Nossa, fulano de tal é muito explosivo. E aí a gente acha as doenças a partir desses sentimentos. E isso é muito bacana, porque a gente está falando da nossa tríade. A gente está falando da família multiespécie. Então, se esse ambiente está doente, esse animal vai ficar doente. Se esse tutor está doente, esse animal vai ficar doente. A gente precisa cuidar de todos, porque a cura não acontece. Quando a gente vai lá e leva o nosso animal só para tratar o animal, a cura não vai acontecer. Ela vai ser paliativa. Ela vai tratar por um momento, a medicação vai tratar por um momento e vai voltar, ou do mesmo jeito, ou em outro órgão. Né? A gente vai lesando cada vez mais esse sistema e ele vai ficando cada vez mais complexo a nível de somatizações. Então, é bem importante, né, que a gente, isso que você falou é mega importante, que eu ia falar que era o outro motivo. Os nossos colegas desconhecerem a medicina integrativa. Eu acho que é muito bacana todo mundo conhecer. A gente até estava falando, né, Fê, sobre uma graduação que fala sobre todas as medicinas integrativas. Eu até estava falando para você, seria muito legal uma graduação dessa, no sentido que são 1 ou 2 meses de cada uma, né? Seria bem interessante para o médico veterinário entender quais são as possibilidades e encaminhar para os profissionais. Porque não, é impossível em 1, 2 meses a gente saber cada uma das medicinas integrativas. Não acontece que a gente vê por aí um curso de um final de semana sair atendendo extremamente importantes aplicações injetáveis, né, de situações que mexem diretamente dentro do organismo, a nível intravenoso, né, retal, ou a própria aplicação de substâncias. Isso é muito sério, a gente precisa entender muito bem da fisiologia desse composto e desse corpo para a gente poder fazer isso. A gente não consegue aprender isso em um final de semana. Então, é bem importante essa exigência de qualidade de trabalho. Então, eu tenho a oportunidade de uma das parceiras minhas aqui, tem outras, mas uma delas, aqui, eu até tinha chamado ela, mas ela ficou com vergonha de falar aqui com a gente, mas no sentido da gente fazer um trabalho de verdade de medicina integrativa. Porque o que é a medicina integrativa? É o trabalho por completo, em todos os âmbitos, é integrar de verdade o convencional com o alternativo, né, que a gente tem o nome inicial de alternativa, a integrativa é associar. Em nenhum momento a gente vai tirar o trabalho do convencional. Pelo contrário, uma outra parceira minha fala assim, vem cá pegar esse pulso, eu quero ver se remédio eu quero ver se é doença do carrapato. Então isso é riquíssimo, porque primeiro que ela comeu um monte de etapas, né, até de exames e tudo mais, a gente consegue já dar um norte até sair esse exame de entender que contexto é esse. Se realmente existe uma deficiência, existe um excesso, a gente já consegue conduzir um trabalho aí. E ninguém tira trabalho de ninguém quando a gente trabalha de forma integrativa. Então, como você falou, o veterinário clínico, ele é a referência do tutor. Então, ele vai trazer a segurança. Então, uma vez que ele entende qual é a proposta, qual é o trabalho, o que acontece, ele vai dizer para você, pode ir que dá certo. E esse tutor vai voltar, porque ele confia nessa pessoa. Então, ele não vai embora. A gente da integrativa trabalha em conjunto. O nosso trabalho não e o trabalho do convencional. Eu vou fazer até um puxar aqui diferente. A gente nunca falou sobre isso, mas eu acho que, assim, do que você falou agora. O clínico, ele é, né, o parceiro do tutor ali, ele tem que confiar nele. Então, da mesma forma que ele confia em você, quando você pede um hemograma, um raio-x, uma endoscopia, direciona o seu paciente para estar fazendo um exame, ele tem que confiar em você, né? Que aquilo que você está falando, que vai integrar o tratamento ali, vai auxiliar também, né? Porque vamos pegar um paciente, por exemplo, oncológico, que de repente receba um diagnóstico de um tumor, né? Que vai ter que fazer, por exemplo, uma quimioterapia. Se ele não confiar naquele, de repente, clínico, né? Conversando com o oncologista que foi ali atender o animal, que a quimioterapia pode auxiliar no tratamento e que, né? Vamos pensar mais na frente, ele também é associado à terapia integrativa, por exemplo. A gente vai facilitar ainda mais essa medicação, né? Se a acontecer, ele vai confiar em quem? Né? Eu acho que a gente tem que partir do norte, que os veterinários eles precisam começar a colocar médicos também, tá? Não vou falar só de veterinário. Vou falar de médico também. Vou falar um exemplo da minha irmã, que foi no ortopedista, falou sobre a acupuntura e o cara torceu o nariz para a acupuntura, né? Sendo que no sábado ela estava travada em cima da cama e eu tirei ela de cima da cama com a acupuntura.
né? Falo pelo meu dedinho aqui, ó, ficou tortinho, porque eu não fui colocar no lugar o osso, mas não tenho dor no meu dedo, né? Porque eu tirei com a dor com a acupuntura. Então, assim, é o clínico entender que, assim, faz parte, o indicar as terapias integrativas fazem parte. E a gente não vai tirar o seu trabalho, porque a gente precisa de você para direcionar ali, né? E às vezes, direcionando, a gente também te auxilia a outros direcionamentos. E os outros especialistas também, porque o cardio vai fazer o papel dele, né? O endócrino vai fazer o papel dele, e juntos a gente só vai fazer o quê? Dar uma qualidade de vida maravilhosa para esse paciente. E falo por nós, quando é nós também. Poxa, você passa lá com o médico, sabendo que você pode também tratar com homeopatia, com floral, que você vai lá deitar na acupuntura na maca e vai tratar esse todo, né? Quantos não estão aqui, o médico fala, olha, Maria, você tá assim porque você tá muito estressada. Se você não diminuir o seu estresse, dona Maria, você vai ter um infarto. Aí quando você recebe essa notícia, e muitas vezes já está com a pressão alta, ai meu Deus do céu, vem a síndrome do pânico, vem várias doenças. Não é? Aí você... A mesma coisa do oncológico, né? Você quando descobre que tem o tumor. Exatamente. É a hora que agora pensa assim, Maria, você está nervosa. Se você não melhorar o seu nervoso, você vai ter um infarto. Não seria legal assim, Maria, independente do que você passou, eu vou indicar aqui um profissional da acupuntura, que você vai deitar lá na maca, vai conversar, vai chorar, vai pôr para fora os seus sentimentos e ele vai tratar esse todo com você. Aí eu vou fazer na minha parte aqui, ele vai fazer na parte lá e sucesso na sua vida. E você faz sua reforma íntima também melhora com tudo isso que eu tô te passando. Poxa, ó, só de falar isso já não tira um peso da gente? Com certeza. E aí a gente tem um monte de profissional, né, Fê? A gente tem aí, principalmente na parte humana. A acupuntura, que ela é muito completa, a medicina chinesa é muito completa, né? Mas a gente tem os florais, que atuam maravilhosamente. A gente tem os fitoterápicos, também da medicina chinesa, mas também os fitoterápicos brasileiros. A gente tem as mesas radiônicas, que são incríveis. Logo, logo a gente vai ter também uma live falando sobre a mesa radiônica para humanos e animais. Então, a mesa radiônica consegue fazer um equilíbrio, o reiki. Então, assim, a gente tem um monte de vertentes que esses profissionais podem conhecer como funciona para poder indicar. Eu acho que o primeiro ponto, né, é tirar essa resistência. Ninguém vai, a gente vem falando isso há muito tempo, né? Ninguém vai tirar serviços de ninguém. Se no momento ele precisa fazer uma escolha, ele vai fazer a escolha e ele vai voltar. E o que é bacana do nosso trabalho é exatamente o que você estava falando. A gente traz tudo. Então a gente vai saber o que o cardio falou, vai saber o que o pneu falou, vai saber o que o clínico está acompanhando, o que o nutrólogo falou, e a gente vai juntar tudo. É a gente que faz isso. E a gente junta e a gente devolve lá para o clínico, lá para o cardio, e fala, vamos trabalhar em conjunto? Vamos pensar no rim e no coração ao mesmo tempo? Vamos pensar no pulmão e no coração ao mesmo tempo? E vamos trazer uma organização para esse sistema? É isso que a gente busca. Porque muitas vezes a gente tem, vai o contrário, os especialistas trabalham em contrário nessa proposta medicamentosa e muitas vezes a gente consegue, como a fito, como a acupuntura, organizar um sistema que não precisa dessa medicação e entrar exatamente com as medicações que são necessárias. Sim. E tem mais o tempo todo acontecendo? O tempo todo. E vamos falar um pouquinho de, puxando aí para a família multiespécie, lembrando sempre naquela parte também agora, pela parte jurídica da coisa, que a maior prova para nós, né, acupunturistas, que trabalhamos com essas terapias todas, é que os animais hoje são considerados e sabemos que eles são seres sencientes. Né? Então, eles são, comprovadamente, eles têm sentimentos e emoções. Hoje a gente sabe que juridicamente, né, eles já estão aí cobertos por isso. Então, isso vem à tona para a gente maravilhosamente bem. Por quê? Porque o que, por exemplo, a medicina chinesa trabalha em cima, a acupuntura, os vibracionais, os florais, sentimentos e emoções. Então, poxa, como que você consegue duvidar que uma terapia dessa não vai auxiliar o seu paciente, né? Sendo que, vamos dizer assim, juridicamente, né, comprovadamente, né, a ciência mostra aí que eles têm sentimentos e emoções. E a gente fala o tempo todo aqui de tratar o que? Sentimentos e emoções. E trazendo para a família multiespécie, isso é muito maravilhoso. Semana passada eu dei uma aula, foi
sobre isso, foi trabalhando multiespécie, na verdade, né? Dentro de um congresso de terapia integrativa, foi lá a Fernanda falar sobre o que era isso, né? O que essa doida veio falar aí de multiespécie? E de repente, no final, todo mundo chegou a uma conclusão junta. Caramba, é a junção de tudo isso. Porque se a gente não tratar a casa, o ambiente, seja com o nosso Fei Shui, que a gente sempre passa uma diquinha, né? Se a gente não tratar aquilo que está acontecendo, aquele sentimento que o tutor está colocando dentro da onde ele mora, mas o animalzinho está captando, enquanto não se entender que eles são pontes energéticas, né? E se quando você não tem esse animalzinho em casa, eu não tenho animalzinho nenhum, mas eu tenho filho, o filho se torna a ponte energética. Quando você não tem o filho, mas você tem um idoso em casa, o idoso se torna a ponte energética. E quando só existe um casal dentro de casa, às vezes o elo mais fraco é a ponte energética. E quando eu moro sozinho? Aí quando você mora sozinho, você começa a perceber que tem coisas na sua vida que não se encaixa, ou até mesmo estar sozinho, que na verdade é uma frequência energética que tem que ser mudada, né? Então a gente começa a observar coisas, entender, né, que tudo faz parte. A gente está aqui conversando sobre isso, hoje tem um motivo, tem uma frequência. Ninguém entra na vida de ninguém, leva esse conhecimento sem um motivo. E é bem legal a gente trazer isso, porque eu vou falar para vocês, assim, ultimamente, eu acho que porque eu tô batendo muito na tecla do multiespécie, né, eu e a Rê, eu tô vendo e tô recebendo, mais maravilhoso é isso, né, mensagem de tutor, né, filmagem, fotinho, acompanhando o tratamento, de você ver a mudança na casa, né, na casa. Às vezes aquele animal que por causa de uma criança que chegou na casa ficou um pouco distante da família, ou a família, né, teve um nenezinho ali e às vezes modificou, né, aquele casal, né, aquela rotina, e infelizmente às vezes vem a doença do paciente e aí une essa família, e é show de bola quando essa família entende isso. Né? Entende? A gente vai mostrando, né? Porque não é fácil, né? Às vezes é com conta-gota que você vai colocando todo dia ali uma informação e você começa a ver a mudança na família, você começa a ver a mudança no olhar do animal pelaquela família, né? E começa a perceber que aquela doença realmente veio, ou mudava ou não mudava, né? E que se de repente aquele animal fosse, alguma coisa ia ficar e ainda ia ter que ser mexida de alguma forma com aquelas pessoas na casa. Então, eu acho que esse olhar, né, tem que ser visto, principalmente para você clínico, né, que não dá mais para pensar assim, eu gosto de cachorro, não gosto de gente, né, Rê? Eu acho que já começa por aí. Eu acho que é o cachorrinho entrar com a família dentro do consultório, no domicílio, na faculdade, no hospital, seja onde for, e você começar a escutar o outro, né? Eu acho que está faltando um pouquinho a gente se colocar no lugar do outro, porque às vezes aquelas palavras que estão sendo ditas ali, o nosso paciente não fala, ele fala com o olhar, a gente diz, né? Mas escutar um pouquinho o que o tutor está falando, para você entender, às vezes, aquela enzima alta do fígado que não baixa, né? Que você começa a conversar com o tutor e começa a perceber uma raiva, um ódio que está vindo de alguma coisa. Porque da onde o cachorro vai ter essa raiva, esse ódio, né? Então você começa a perceber coisas que você olha para aquele exame e já entrou com todo tipo de medicação, né? Aí sim chama a gente da integrativa, porque a fosfatase não baixa, a LT não baixa, porque aí a bile começou a aumentar, porque aí começou a ter o fígado não volta para o lugar, tá super aumentado, começa a ter problemas de pele, aí começa a ir, e aí a gente começa a trazer esse pensamento diferenciado, e às vezes só de um bate-papo, numa próxima consulta, a gente já vê a diferença do paciente, e já vê a diferença do tutor também. Então eu acho que é trazer isso, sabe? Eu acho que a ideia minha da Rê, eu acho que de todos os colegas que vêm aqui no nosso canal, é a gente trazer isso para vocês, né? É uma coisa que eu acho que a gente faz aqui todos, né? De coração, porque é mostrar que a medicina veterinária, ela pode e deve ser diferente, né? Quem sabe a gente pensando diferente, a gente não traga esses pensamentos evolutivos aí que a gente vê como evolução, né, para a medicina humana, e a gente se torne também pessoas melhores, né, Rê? Eu acho que é essa a nossa ideia, a nossa cabeça aí, é o nosso pensamento. E essa questão das doenças, né? A gente tem muitas pessoas falando sobre isso, da questão da evolução a partir da doença. Que a doença é sempre uma oportunidade de rever as coisas. E aí, trazendo para esse nosso conhecimento, se a gente tem emoções causando somatizações orgânicas, né? Quando a gente tem essa somatização, é uma oportunidade de rever que emoção está destruindo a gente. Isso tanto para humanos quanto para animais. Então, o processo dos animais que fazem esse papel
de forma natural, porque essa troca energética ela é extremamente instintiva, né? Porque na natureza eles fazem isso, né? E com a gente também, da mesma forma. Então, da mesma forma que isso é natural para eles, eles entendem o processo e isso faz parte do processo evolutivo deles. A doença, a gente aprende, quando a gente tem uma oportunidade de conversar com especialistas dessa forma, né? A gente entende que existe um sentimento por trás e mudando, ele tem essa doença do animal tem a capacidade de transformar uma família toda. Né? E a nossa própria doença, né? Na hora que a gente desenvolve a doença, a gente repensa, vamos falar do câncer, né? O câncer é uma coisa que mexe com a gente absurdamente. Na hora que a gente descobre um câncer, a gente revê muita coisa da vida e muda absurdamente e a gente muitas vezes tem a oportunidade de uma vida nova, né? Quando a gente consegue fazer essas transformações. E o animal é a mesma coisa. A diferença é que eles vêm aqui com esse objetivo de nos auxiliar nesse processo e acabam sendo auxiliados porque eles também evoluem, né, nesse aprendizado. Aquele animal que era bravo, chega na velhice, mais dócil, mais receptivo, né? Estou acompanhando agora um que sempre foi muito reativo, muito bravo. Hoje aceita, é muito mais carinhoso, muito mais dócil. Isso é um processo evolutivo, né? Isso é importante para eles. Então, mas coitado, ele vai ficar doente por causa de mim, isso eu escuto todos os dias. Não, ele não vai ficar doente por causa de você, ele está te auxiliando. A partir do momento em que você consegue rever isso, está valendo a pena tudo que ele está fazendo. Então, que valha a pena rever isso. E aproveitando que o Rodrigo estava falando sobre a questão das comprovações, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre isso, mas a questão das ciências, das pseudociências, né? Hoje a gente tem, existe uma grande dificuldade, hoje já está melhor com acesso à mídia, a possibilidade de postagem das coisas, tem muito mais acesso que antes, né? Mas eu lembro do meu mestre, né? O doutor Eduardo Lobo, dizendo da dificuldade de publicar os trabalhos dele de acupuntura, publicar os casos. Hoje a gente está avançando, mas existe muita resistência, né? A gente não vai citar agora os motivos, mas existe muita resistência à publicação. E essas publicações, elas ficam limitadas dentro de uma ciência convencional, porque a gente não vai pegar um animal e vai fazer um tipo de terapia nele. A gente vai fazer tudo que está no nosso alcance. Eu não vou, vou trabalhar só com fito porque eu quero comprovar que o fito vai funcionar. Não, a gente vai trabalhar com fito, com acupuntura, com floral, com reiki, com tudo que ele quiser. O que fez efeito? Então, esse tipo de proposta científica é difícil a gente dizer, esse foi esse fito que resolveu o problema. Não, foi um conjunto. E aí a publicação a nível científico fica comprometida. E não porque ela não funciona. E não porque ela é uma ciência, mas sim porque ela precisa de uma comprovação específica com grupos de controle para que ela seja validada, né? E a gente não sabe que não precisa disso. A gente vê na prática, a nível de estudo de caso, a gente tem que produzir cada vez mais estudo de caso, publicar, para a gente entender que essa medicina é maravilhosa. Ela integra de verdade, ela traz a cura de verdade, ela traz reflexão, ela traz evolução, bem-estar, né? A saúde preventiva e a saúde curativa. E é isso que importa, é isso que a gente quer. A gente quer que nós estejamos sair desse padrão de ciência comprovada de forma limitada, né, de forma controlada, e entender que não é uma coisa só. A gente começou a live falando, tudo é vibração, tudo é energia. Até mesmo uma meditação pode ser alterada pelo padrão vibratório, a gente tem testes. E exatamente isso que eu ia falar. E outra coisa, falando aqui, ninguém está falando que a gente não deve tomar um analgésico, não deve tomar um antibiótico, não deve tomar um anti-inflamatório. Pelo contrário, né? Vou falar eu também. Tá aí para isso, né? Tá aí para isso. Eu, Fernanda Carolina, sou uma apaixonada da medicina veterinária. Eu amo clinicar, eu amo a clínica, né? Eu sempre penso assim, a clínica é soberana, né? Eu gosto muito de estudar toda a parte da clínica. Os remédios têm as suas atuações, têm seus efeitos colaterais, tem sim, né? Eles têm seus efeitos benéficos, com certeza. Só que se a gente pode integrar, né, aquilo que de repente tem um efeito colateral, um exemplo, prejudicial ao fígado, e você pode auxiliar utilizando pontos de acupuntura, fitoterapia, homeopatia, floral, ou técnica que se encaixar para aquele paciente, por que não utilizar? Por que esperar o fígado ficar ruim para ele não ter o que fazer, né? E aí sim, manda para integrativa para ver se dá jeito. Não!
entra junto, né? A gente tá com a faca e o queijo na mão na veterinária, que infelizmente na medicina humana nós somos divididos por locais, né? Então, divide ali cada especialista, cada um que cuide. Se o meu medicamento fizer mal para esse órgão, o outro que se vire para tratar esse órgão. A gente não pode deixar a medicina veterinária ir para esse caminho. A gente tem que entender que os especialistas são super importantes e que, associando, de repente, a galera da integrativa, a gente não prejudique o paciente de tal forma. A gente super entende, né? Eu vou pegar um caso mais recente meu de um paciente com anemia hemolítica imunomediada, que foi a doença do carrapato. Ele teve a infelicidade de ter a Ehrlich, que é a babésia, tá? Tomou muito corticoide, está na semana do último, graças a Deus, desmame do corticoide. Fora, né, o imidocab, doxiciclina, ficou internado, fez transfusão, enfim, todo o protocolo. Só que assim, eu vou ser sempre sincera para vocês. Tá com as enzimas do fígado sim altas, a gente está agora revertendo isso, mas eu vou falar, se de repente, nesse caminho desse paciente, se eu não trabalhasse ele com as terapias integrativas, né, entrando com homeopatia, hoje ele está com homeopatia, está se dando super bem, ele voltou a comer, né, a gente viu, antes do desmame, né, a gente já viu uma diferença quando a gente entrou com homeopatia para ele, para o fígado, né, lá na internação, eu fui lá, usei a moxa, fiz pontinho de cromopuntura nele, auxiliei ali o tutor a levar umas coisinhas na internação, pedi licença para o pessoal da internação, né? Eles sabem que eu trabalho com isso, se eu poderia encaixar a minha terapia ali dentro. Foi super receptivo, sim. Foi legal porque a gente teve essa troca, né, de ver ali, caramba, por que a Fê indicou de repente trazer ali o mel para ele tomar, ou esse legumezinho colorido, mas ele não queria comer a alimentação da internação, mas quando chegou com esse alimento, comeu. E foi legal porque não comeu na mão do tutor. Quando o tutor foi embora, comeu na mão dos colegas lá. Então foi muito legal de ver isso. Foi ver todo esse contexto junto, né? E talvez, de repente, se ele tivesse sido tratado com uma outra informação, com uma outra característica que a gente sabe que a medicina leva, ele não teria chegado até aqui, porque foram dias super difíceis, de eu perceber que o tutor estava cansado, estava exausto, eu não olhava mais para ele e via que não tinha jeito, e eu ali lutando diariamente, falando com ele, colocando a nenezinha junto para tratar, trazendo esse amor, esse aconchego, de sentar, de fazer a própria comida, de estar ali, e estamos aí maravilhosamente aí nos últimos dias, graças a Deus, de um tratamento integrado, né? Então, assim, eu falo isso por mim, porque assim, desde quando eu saí da faculdade, eu sempre integrei alguma terapia, né? Então, eu super falo, eu super sempre tive sucesso, né? Porque eu sempre coloquei elas junto comigo, né? E os colegas que iam, às vezes, sempre trabalhei com especialistas a atender, sempre tiveram essa informação que eu estava ali, né? Sempre integrando com alguma coisinha a mais. E muitos me indagavam, será que essa coisinha a mais que faz toda essa diferença? Eu falava, talvez sim, né? A gente só vai ver nesse dia a dia da prática. E graças a Deus sempre deu certo, né? Então, gente, é por isso que é essa chamada da nossa live. Por que ter medo? Né? É falta de conhecimento? É falta de não deixar o novo entrar na vida? A falta de informação não é, porque o mais tem que tem informação, né, Rê? Então, assim, cabe a gente começar a pensar fora da caixola. Não tenho o que dizer para vocês, né? A gente tem que começar a olhar de uma forma diferenciada para os pacientes e para a nossa vida também. E pedir, cobrar, né, os veterinários, olha, eu existe isso, como você disse, né? Eu vi as meninas falando, eu sei que tem canais que falam sobre isso. Como a gente pode tratar, né, de uma forma... Só interrompendo, quem tá no Instagram, gente, a gente tá no YouTube também agora. Estamos começando a fazer aqui no YouTube também, pensando fora da caixola, olhar holístico. Então, quem tá no Instagram, que já indo pro YouTube, a gente vai começar a focar mais no nosso YouTube, tá bom? Mas ainda vamos fazer aqui pelo Instagram também. Vamos, a gente vai deixar também sempre, né, é legal lembrar o pessoal, a gente está fazendo no YouTube, tá bom? A gente vai também associar o Instagram, mas lá no canal do Instagram sempre vai ter, tá? O link para vocês poderem assistir as lives, tá bom? Sempre fica gravado, toda live. Ah, não tive que sair, não consegui assistir, quero compartilhar com outra pessoa essa informação, tanto pode pegar aqui no YouTube, como lá no Instagram do Pensando Fora da Caixola.
é só curtir, compartilhar. E agora tem que acionar o sininho. Não pode esquecer. Eu compartilhar mesmo, né? Porque eu ia falar isso no final, mas acho que a gente pode falar agora que a ideia nossa é que realmente isso, assim, de todas as pessoas que fazem um trabalho assim, né? Que esse realmente se estenda, aproveitar a mídia, aproveitar esses recursos para que todo mundo tenha acesso, né? Que consiga parar um minutinho e assistir uma live nossa. Então, quem puder, a gente agradece muito que realmente partilhe os nossos links para que as pessoas acessem e curtam, para que a gente possa cada vez mais aumentar essa nossa proposta, né? Porque começou de uma forma bem discreta, mas a gente acredita que dá para ampliar, né? Brilhou os nossos olhos essa possibilidade de crescer dentro dessa oportunidade de expansão de consciência, de expansão de informação. Então, a gente está bem disposta a avançar cada vez mais para todo mundo ter o acesso às informações. Voltando, você sabe que, completando aí como um outro exemplo bem importante, não vou citar nomes aqui, mas espero que a gente consiga até no próximo momento ter a tutora aqui conosco. Acompanhei agora um caso de insuficiência renal muito grave, para ter ideia, assim, os nossos colegas enzimas de creatinina mensuráveis de 20, de ureia de 450, 500, animal levantando quando o tutor chegava, abanando o rabinho. Dormindo bem a noite inteira, emagrecimento lento, progressivo, né? Então, foi assim um desafio muito grande na conscientização dos tutores sobre a importância desse processo. Não existia dor envolvida, existia um processo de compreensão, de passagem, de desenvolvimento, né? Que aconteceu de maneira esse mesmo tutor teve uma outra cachorra que morreu subitamente e falou, expressou que não aceita até hoje essa forma, que não pode ser nada. Então surgiu a oportunidade de ela fazer durante 3 semanas, além de toda a vida, porque foram 16 anos de um porte médio para grande. Então, fazer por essas 3 semanas tudo que achava que estava ao alcance, e foi feito. Meu colega parceiro disse assim, eu não sei como essa cachorra está viva. E ela não só estava viva, como ela levantou e andou até o último dia. No último dia, ela parou de comer, ela ficou prostradinha com aquele olhar distante e ela partiu no dia seguinte, de forma serena. Então isso prova cada vez mais que essa é a ideia. A gente tem várias coisas que a gente pode conversar aqui num outro momento sobre essa questão de eutanásia, né? Acho que é uma live que a gente precisa falar, eu gostaria muito de falar sobre isso. É uma questão polêmica, mas ao mesmo tempo que a gente traz a realidade e mostra que é possível. Mas tem critérios, né? A gente tem que analisar muito bem até onde e de que forma a gente consegue conduzir isso. Porque as situações de processos de morte de humanos e de animais acontecem de forma diferente. Pensando na saúde, de forma geral, no atendimento de convênios, né? Isso é uma outra discussão que eu quero muito trazer aqui, mas que é mais um exemplo de que com a medicina integrativa a gente consegue trazer o equilíbrio suficiente para que esse animal faça a passagem de forma serena. O animal podia ter convulsionado de forma absurda, podia ter deixado de comer há muito tempo, podia ter ficado paralisado, né? Em decúbito e ficou bem, ficou de pé até o fim, porque a gente conseguiu que, com um pouquinho de energia que ele tinha, essa energia tenha sido distribuída para o sistema de uma forma organizada, sem sobrecarregar, né, no quadro tóxico, né, sobrecarregar como uma convulsão, sem sobrecarregar fígado, sem aumentar o distúrbio do rim que já estava acontecendo por conta do seu consumo, enfim. A gente conseguiu que esse pouquinho de energia ela fosse distribuída de forma harmônica. E é isso que a medicina integrativa e a medicina chinesa em especial traz, no sentido do equilíbrio de um sistema. Isso foi possível. Isso não é a primeira vez, eu estou dando um exemplo que já aconteceu agora, né? Então, acho que isso fecha o exemplo de que a medicina integrativa é essencial para o bem-estar e a saúde animal e humana. Em tudo. Né? Porque a gente está aqui nós duas que a gente pode falar a noite inteira, né? Acabando, né? Então, assim, eu acho que vamos deixar reflexão aqui para colegas, tutores, estudantes, né? O pessoal do Banhosa também que está assistindo a gente, a galera toda que às vezes nem é da área, mas curte o assunto também. Vamos pensar fora da cachola, vamos ver novas oportunidades, novas possibilidades. Nunca diga nunca. Né? Às vezes a gente diz tanto não e lá na frente quem vai precisar é você, né? Eu sempre dou um exemplo assim,
E vou dar um exemplo até desse tutor, né, que passou por isso. Tirava sarro, tal, das terapias, né, somos amigos, né, então pode tirar um sarro, mas chegou uma época que precisou e viu realmente a diferença que faz, a diferença que é e que realmente existe. Hoje ele tá falando para mim, ele não fala que tá tomando homeopatia, ele fala que tá tomando umas balinhas tic-tac. As balinhas tic-tac que você me manda aqui, ele curtiu e tá demais. Seja a palavra que for, o nome que der, faz a diferença e é nítido de ver. E aquele negócio ruim que você usa, aquele cheiro fedido lá, faz uma diferença também, faz. A moxa faz muita diferença. Então, a gente quer deixar aqui, né, Rê, mais uma vez, vamos colocar esse papo para frente, né? Ajuda a gente aqui a poder divulgar mais o nosso canal. A gente precisa de vocês, né? Precisa de vocês gostarem, deixar mensagens, né? Deixar perguntas, ideias, né? Quero que... Claro, claro. Vamos tentar trazer tal pessoa, né? Estão aqui abertos para isso. Então, uma aulinha, eu queria saber sobre esse assunto. A gente pode fazer uma aulinha sobre esse assunto, tanto para tutores, quanto para nossos colegas. Se tiver ao nosso alcance, eu e a Rei estamos abertos aqui, e também os colegas que estão assistindo da integrativa ou não, né, da medicina convencional. Vamos bater um papo, né? Às vezes pode vir aqui fazer uma reunião, conversar, vamos fazer uma reunião online, que é muito mais fácil, que a gente chama o pessoal aí daqui, dali, de lá, mas estamos aqui abertos para vocês, viu? Então, vem com a gente pensar fora da caixola. Obrigada por essa noite maravilhosa, viu? Que a gente possa estar aqui muitas quartas-feiras, Rê. Gratidão a todos pela presença, uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Beijo.